Olá, gente! Hoje é a nossa primeira aula, aula 1. Por que eu tô falando isso? Para aqueles que já assistiram o vídeo dos combinados, que é um vídeo importante, vai fazer sentido, ok? Então é a partir dessa aula, da aula 1, que nós teremos chamada comentários sobre dúvidas, sugestões, tá bem? E além disso, o mais importante, o like. A partir da aula 1, o like começa a funcionar, tá? Pois bem, hoje nossa aula vai ser a respeito de história em quadrinhos, HQ, gibi. Uau, mas é história em quadrinho, HQ ou gibi? Tanto faz. História em quadrinhos, HQ e gibi é a mesma coisa. Isso é sinônimo. E por que eu tô falando dessas historinhas em quadrinho? Porque elas ajudam demais, não só para aqueles que já sabem ler, mas para os pequenos que ainda estão aprendendo a ler. Olha aqui, que bacana. Olha que chique. Eu escolhi da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Por quê? Porque é algo que remete à minha infância. Eu aprendi a ler e gostar muito de ler, porque eu era aquela assim, quando a professora falava assim, quem quer ler? Eu sempre queria ler. E eu comecei a ler por aqui, por histórias em quadrinhos. Mas não sabia ler. Mas como assim, Flávia? Como que você aprendeu, como que você lia sem saber ler? Por isso que eu falei que essa aula é legal. Porque essa aula pode ser tanto para os pequenininhos que estão aprendendo, estão num processo que se chama alfabetização, né? Que estão aprendendo as letrinhas, quanto para aqueles maiores que já sabem ler. A história em quadrinho, ela é toda ilustrada e ela tem uma sequência, né? Então, ou seja, para vocês, meus pequenos, que ainda não conseguem ler, ainda, né? Porque tudo tem um momento certo. É possível, sim, entender a história através dos desenhos, através da sequência de desenhos, ok? Então, dá para saber sim e dá para comentar sim. Inclusive, a sugestão dessa aula é que vocês escolham um gibi, um HQ ou uma história em quadrinho, ou seja, eu estou falando a mesma coisa, e façam um comentário para mim do que vocês entenderam. Qual que foi a historinha? Se foi da Turma da Mônica, se da Turma da Mônica pode ter a Magali, o Cebolinha, né? Se foi outro gibi que vocês gostam, mesmo que não tenha sido feita a leitura por letrinhas, mas a leitura visual, ok? Das imagens. Aí eu quero nos comentários que vocês coloquem para mim o nome e o que vocês acharam dessas histórias que vocês leram. E importante, para os mais velhos, aqueles que já estão lá para o 6º, 7º ano, para a aula de português, sempre cai HQ. Sempre, porque o HQ é importante na interpretação de texto. E aí você sabendo interpretar imagens, porque o HQ também tem... Você consegue ver o sentimento, a emoção por meio da carinha, do desenho. E isso, se você começa desde pequenininho, conseguindo visualizar, conseguindo compreender isso, quando chega lá na frente, fica mais fácil. Cai no Enem, tá? Se vocês não sabem disso, cai no Enem. Fica parecendo que é bobagem, que é só uma revista em quadrinho, que é bobildo. Isso é importante demais, demais. Então, hoje fica aqui o desafio. Aula 1, vocês já entenderam o que é HQ, gibi, história em quadrinho. Eu estou mostrando para vocês do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, porque eu simplesmente amo. Mas vocês podem escolher aquele que mais agrada, porque cada um tem um gosto. Nos comentários... eu gostaria que vocês escrevessem. Se você não sabe escrever ainda, tá acompanhado da mamãe, do papai ou do irmão mais velho, não precisa escrever um texto.